E aí, moçada do sétimo ano, tudo bem com vocês? Ó, moçada, vamos dar início então no nosso assunto de geografia, perfeito? Bom, o primeiro assunto que a gente vai ver, tá certo, são os conceitos da geografia, perfeito? Quais são esses conceitos? Espaço, território, paisagem e lugar, ok? Bem, o que são conceitos, Gomes? Conceitos nada mais são do que significados sobre algum fenômeno, tá certo? Um significado de modo geral, tá, gente? Ok? Perfeito? Então a gente vai ver o significado de espaço, o de território, o de paisagem, lugar, ok? Vamos lá então. Bem, o primeiro conceito que a gente pode falar para vocês é o conceito de espaço, ok? Mas esse espaço ele subdivide em dois espaços. Primeiro eu deveria perguntar para vocês o que é espaço, né? Vocês me direm, espaço é tudo que eu tenho em volta, né? Espaço é o espaço extraterrestre, espaço que vive os animais. Perfeito, tudo isso são espaços. Mas para a geografia, a gente divide o espaço de modo geral em dois. O que a gente chama de natural, né, o que vamos chamar de natural, e o espaço geográfico, perfeito? O espaço natural nada mais é do que a natureza na sua forma original. Ou seja, moçada, é aquela natureza que não sofreu modificação ao longo do tempo pelo homem, ok? Isso é o chamado espaço natural. E a gente pode citar como exemplo o fundo dos oceanos, ok? Os polos da Terra, ok? Os desertos, perfeito? Algumas florestas, como a floresta amazônica, ok? Que não sofreram, olha lá, não sofreram tanta modificação pelo ser humano, perfeito? Eu falei que não sofreram, mas é que não sofreram tanta modificação pelo ser humano, né? Se a gente for pensar, né, analisar de modo lógico, não existe nenhum espaço na Terra que não sofreu interferência do ser humano, né? De modo indireto ou indireto, o ser humano está presente. Se a gente pensar, por exemplo, no fundo dos oceanos, né? O ser humano já tem capacidade de explorar, já explora, né, esse espaço. Se a gente pensar nas florestas, a gente tem satélites fazendo foto o tempo todo das florestas, né, principalmente das florestas mais intocadas, como a floresta amazônica, perfeito? Então, de modo geral, o espaço natural é aquela natureza original, né, que não sofreu tanta modificação pelo ser humano, tá? E a gente pode citar como exemplo, tá certo? Aqui, ó, tá? O solo, né? O solo é um exemplo, tá? De espaço natural, as rochas, né? Os locais onde elas ocorrem, a vegetação, não todas, tá? As vegetações originais, como a vegetação amazônica, a fauna, os rios, o clima, a atmosfera é um espaço natural, porém que já sofre interferência do ser humano, né? Muita não, mas muita de modo a mudar não, mas já sofre interferência. Lembra que a gente utiliza como meio de transporte, como aliás, como espaço de transporte, tá certo? Entre outros elementos, perfeito, gente? Então, isso é o que a gente chama de espaço natural. Esses espaços são ditos como os naturais, tá certo? Gomes, e os espaços extraterrestres? Hoje a gente está se falando muito, né, de espaço fora da Terra. Perfeito, é um espaço natural, porém o homem já começa a explorar. Só que essa exploração não é tão grande de modo que modifique o espaço, tá? Fora da Terra, mas a gente já consegue explorá-lo sim. Até em outros planetas, né? A gente já tem, portanto, presença, já o transformou, né, em espaço que o homem tenha presença, perfeito? É geográfico? Não, ainda não é geográfico, por exemplo, o planeta Marte. A gente pode dizer que ainda é um espaço natural, sofreu tanta interferência do ser humano. Porém, quem sabe daqui a 100, 200 anos, né, esse espaço não sofra uma modificação mais significativa, perfeito? Pois bem, vamos para o espaço chamado de espaço geográfico, né? Esse é mais simples, nada mais é do que o oposto do que o natural. Se o natural é aquele que não sofreu tanta interferência, é aquela vegetação, né, naturalmente original, o espaço geográfico é aquele que é produzido pelo ser humano, ou seja, aquele criado pelo homem. E aí qual é o exemplo, né, mais imediato que a gente tem? Um exemplo mais fácil, uma cidade, um bairro, tá? São espaços chamados geográficos.
ok? A gente pode dizer também que um país, um estado, é um espaço geográfico, perfeito? Então, essas são as duas categorias do espaço, tá certo? Espaço natural e espaço geográfico, perfeito? Pois bem, vamos lá para outro conceito. Aliás, vamos dar uma olhada, ó. Não sei se dá para vocês verem aí, gente, tá? Essa foto ficou meio burrada. Mas é assim, de um lado, tá? Na imagem A, tem-se, ok, um espaço que era pouco modificado pelo ser humano, uma cidade que já era um espaço, né, geográfico. E aí, com o passar do tempo, esse espaço transformou-se completamente, ok? Ou seja, sofreu interferências sucessivas do ser humano, tá certo? O ser humano, à medida que ele vai desenvolvendo, né, em todas as circunstâncias, né, desenvolvendo economicamente, populacionalmente, ok? Ele vai modificando o espaço. Pois bem, aí está o outro conceito, né? O conceito de paisagem. Bem, o que é paisagem? O que significa paisagem? Paisagem nada mais é do que tudo aquilo que a minha vista alcança, ou seja, tudo aquilo que está presente no observado, ok? Isso é o conceito de paisagem. E a paisagem também pode ser dividida em paisagem natural, tá certo? E paisagem geográfica. Mas, de modo geral, a gente vai utilizar somente o conceito geral, tá certo? De paisagem, que é tudo aquilo que a minha vista alcança ou que está no espaço, né, observável, ok? Ó, exemplo de paisagem, uma paisagem natural, né? Tá? Isso aqui, né, é uma região no sul da Bahia, área de primeira ocupação do Brasil, tá? Em Porto Seguro, é uma praia bonita, ok? Exemplo de paisagem. Gomes, paisagem natural, paisagem modificada, uma paisagem modificada. A gente pode dizer que tudo isso aqui já foi construído, modificado pelo ser humano, ok? Há uma mescla, na verdade, né, de paisagens naturais e paisagens geográficas, perfeito? Ó, uma outra que eu gosto muito é a cidade de Dubai, tá? Os caras lá construíram uma cidade literalmente em cima, um bairro, na verdade, né? Em cima em cima d'água, né? Em cima do mar. Ou seja, aterraram o mar para poder fazer esse bairro, ok? Tá certo? Então é uma paisagem totalmente modificada pelo ser humano, perfeito? Mas não deixa de ser bonita, ok? E falando em bonito e feio, gente, ok? A paisagem, eu preciso dizer para vocês que ela é um conceito subjetivo, perfeito? Então, o que parece bonito para um pode parecer feio para outro. O que parece uma paisagem não agradável para um pode ser agradável para outro. Por isso que a paisagem ela sofre sucessivas mudanças de interpretações. Então a gente pode olhar para essa foto e dizer: ah, que feio, né? Que bairro feio, não tem ele não é quadradinho, não é bonitinho, cercado por água, não gostei. Mas para outra pessoa isso pode parecer uma maravilha, perfeito? Então logo a paisagem é um conceito também subjetivo, ok? Pois bem, vamos lá. Vamos falar de lugar, né? O que é lugar? Ok, lugar geográfico no caso. Ó, para cá, ó, para geografia, lugar é uma parte, é uma porção do espaço que assume um grande significado, né? Que pode ser o nosso espaço de vivência. Essa aqui é a melhor definição, tá, gente? Espaço de vivência, tá? Deixa eu até marcar aqui. Espaço de vivência, ok? Então, em outras palavras, o lugar é uma área que você tem, enfim, um local que você tem afinidade, tá certo? O lugar é algo, perdão, é algo, né? É um espaço que lhe é agradável, tá certo? É um espaço que você tem boas recordações, boas vivências, boas lembranças. Ou seja, o conceito de lugar ele é construído ao longo do tempo, perfeito? Ó, se a gente pegar um exemplo, tá, das escolas, né, ou dos bairros, a gente vai perceber que todos os alunos têm um lugar específico dentro da escola, né? Um lugar ali dentro da sala, um lugar ali na área do recreio, enfim, né? É uma área que você se sente bem. Se a gente perguntar, se fosse perguntar para vocês, moçada, qual que é o lugar de vocês dentro da casa? Vocês me diriam que é o quarto. Por quê? É um espaço que vocês se sentem bem. É um espaço que vocês criaram ao longo do tempo boas recordações.
Por isso, gente, né, que tem alunos e alunas, pessoas e pessoas que demoram a se adaptar quando mudam, tá, de lugar, quando, né, infelizmente tem que sair de uma cidade para outra, de um bairro para outro, né, geralmente elas não se adaptam rapidamente, né, umas até nem se adaptam. Por quê? O seu espaço de vivência, o seu lugar foi retirado. Agora você passa quase que de imediato a fazer parte de outro lugar, no qual você não tem boas relações, você não criou afetividade, né? Recordações que lhe trazem boas sensações, perfeito? Então, gente, para a gente compreender o lugar, a gente precisa entender que é um espaço que a gente constrói ao longo do tempo, né? Com boas relações, logicamente, perfeito? Mas, de modo geral, olha lá a definição: lugar, né? É um espaço de afetividade, é um espaço de vivência, um espaço